Amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Hoje é um programa especial, nós estamos vivendo em plena Sexta-feira Santa e a minha pergunta indiscreta que eu vou fazer a todos, e é por isso que eu trouxe aqui do meu lado a relíquia do Santo Padre Pio, do sangue das mãos, que saíam das mãos do Santo Padre Pio, dos estigmas. Eu quis fazer essa meditação sobre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo o Padre Pio aqui do meu lado, para que ele me ajude, para que ele chegue mais pertinho de vocês também, né? Porque é muito importante. Eu vou até colocar aqui o microfone para ficar bem perto aqui a minha voz. Bom, e eu gostaria muito de que o Padre Pio, peço a bênção dele para me ajudar a transmitir para vocês palavras que me comoveram enormemente quando eu as li a respeito da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que foram escritas em 1947. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Eu vou pedir, antes de mais nada, que todos compartilhem e deem o clique no nosso vídeo e se inscrevam também no nosso canal. Bom, como é que, eu vou fazer a minha pergunta indiscreta que eu estava dizendo, como é que cada um passou essa quaresma, né? Será que nos 40 dias de quaresma nós lembramos desse tempo, do que significa esse tempo de penitência, de pedido de perdão, tempo de recolhimento, orações, de meditação, principalmente na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu tive a desventura de ver em toda parte gente vendendo ovos de Páscoa, né? Ou seja, a quaresma nada mais é do que um tempo, para muitos, nada mais é do que um tempo pós-carnaval, né? E precedente à Páscoa. E eu já vi gente dizendo Feliz Páscoa na Quinta-feira Santa, já vi gente dizendo Feliz Páscoa na quarta-feira. Não vou te ver mais, né? Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. E hoje já deve ter gente de monte dizendo Feliz Páscoa, e comprando ovos de Páscoa, e correndo no supermercado, e comprando ovos de Páscoa. Quantos estão hoje, no dia de hoje, preocupados em frequentar as cerimônias da Santa Igreja Católica a respeito das Sextas-feiras Santas, onde é feita a leitura de toda a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos estão preocupados em meditar a respeito da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo? Com certeza, poucos, com certeza. E vocês vão ver a explicação disso aqui, nesse texto que eu vou ler de 1947, escrito por um dos maiores líderes católicos, já falecido em 1995, que é o professor Plínio Corrêa de Oliveira. Ele era o diretor do jornal que equivalia ao O São Paulo de hoje, né, que é da Arquidiocese de São Paulo. Ele era o diretor do jornal na época chamado O Legionário. Em 1947, ela escreve essas palavras numa Sexta-feira Santa ou numa Semana Santa. Foi no dia 30 de março de 1947, seria fácil vasculhar aí pelo Google que dia da semana caiu. E é uma coisa tão linda
é uma coisa, são palavras que nos trazem tais considerações a respeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não vou me demorar mais, vou entrar direto no assunto e seja o que Deus quiser. Se esse vídeo levar 15 minutos, levou. Se levar 45, levou. Não tem jeito. Então eu vou começar lendo esse maravilhoso artigo, mas eu gostaria que vocês fossem aplicando para o dia de hoje, porque esse artigo, vocês vão ver, parece que ele foi escrito ontem à noite, para ser lido hoje. Né? É uma coisa impressionante. Então diz o artigo, considerações a respeito da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A verdadeira piedade deve impregnar toda a alma humana e, portanto, também deve despertar e estimular a emoção. Mas a piedade não é só emoção, nem mesmo é principalmente emoção. Tem gente que vai rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora, aí o camarada chega lá, sentiu uma coisinha, que ele fala, me senti tão consolado. Não, mas isso não é necessariamente obrigatório para que haja uma verdadeira vida de piedade. Né? A piedade brota da inteligência, seriamente formada por um estudo catequético por um conhecimento exato da nossa fé, e, portanto, das verdades que devem reger nossa vida interior. A piedade reside ainda na vontade. Ele está dando uma definição de vida de piedade aqui, de vida de oração, fantástica. Quer dizer, não é na base do sentimento, não. Tem que entrar a razão, tem que entrar o conhecimento, tem que ter o amor ao conhecimento, às verdades da nossa fé. Devemos querer seriamente o bem que conhecemos. Não nos basta, por exemplo, saber que Deus é perfeito. Precisamos amar a perfeição de Deus e, portanto, devemos desejar para nós algo dessa perfeição. E isso é o anseio para a santidade. Olha que definição linda de santidade. Aquele que ama a perfeição de Deus e deseja para si algo da perfeição. Esse é uma pessoa que tem um anseio de santidade. Lindo. Vocês vão ver quanta coisa vocês vão aprender nesse texto. Eu aprendi demais. Desejar, então a pessoa desejar a santidade, desejar não significa apenas sentir veleidades vagas e estéreis. Só queremos seriamente algo quando estamos dispostos a todos os sacrifícios para conseguir o que queremos. Tem gente que faz sacrifício tremendo. O camarada quer comprar um carro, ele faz sacrifícios monumentais. Realmente ele deseja, aquilo é um desejo forte. Né? Então na fé também tem que ser assim. Assim, só queremos seriamente nossa santificação e o amor de Deus quando estamos dispostos a todos os sacrifícios para alcançar esta meta suprema. Ou seja, nós temos que estar dispostos a todos os sacrifícios para alcançar essa meta da santidade. Sem essa disposição, todo o querer, entre aspas, não é senão ilusão e mentira. Eu quero ser santo, eu quero me santificar. Mas você faz todos os esforços possíveis para se santificar? Sim ou não? Ou você só fica em quimeras? Como eu gostaria de ser santo? Padre Pio me ajuda, etc. Bom, eu achei uma coisa que vocês vão ver, é que eu tenho certeza que o Padre Pio assinaria esse texto aqui. Mais do que isso, ele assinaria com entusiasmo esse texto. Né? E vamos continuar. Podemos ter a maior ternura na contemplação das verdades e mistérios da religião. Se daí não tiramos resoluções sérias, eficazes, nada valerá a nossa piedade. É o que o Padre Pio dizia também e é o que ele exigia nas confissões também. Se você não vier aqui disposto a mudar de vida e fazer uma conversão, não vai ter absolvição. Então está dito aqui. É o que se deve dizer especialmente nos dias da paixão de Nosso Senhor. Não nos adianta apenas acompanhar com ternura, não nos adianta apenas o acompanhar com ternura os vários episódios da paixão.
Isso seria de si excelente, porém não é suficiente. Então tem pessoas que assistem filmes da paixão, eles vão nas cerimônias da igreja, etc. e tal, com ternura. Só ternura não basta. Devemos dar, continua aqui o texto, devemos dar a Nosso Senhor, nestes dias, provas sinceras de nossa devoção e amor. Alguém viu muita gente fazendo isso na Quaresma? Estas provas nós as damos pelo propósito de emendar nossa vida e de lutar contra todas as forças, e de lutar com todas as forças pela Santa Igreja Católica. Eu vou ler novamente porque acho que ficou confuso. Quer dizer, essa prova que a gente tem que dar para Nosso Senhor de que a gente quer realmente ter devoção a Ele, quer ser santo, né? Nós damos essas provas pelo propósito de emendar nossa vida e de lutar com todas as forças pela Santa Igreja Católica. Aquele que não pensa em lutar com todas as forças em prol da Igreja Católica não é católico. Melhor, não é santo, não almeja a santidade. Ele até pode dizer, sou católico. Tudo bem, mas... Agora, olha só que nível de análise que ele vai fazer. Que nível de análise que ele vai fazer entre a Igreja, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e a paixão da Igreja. Então ele diz, a Igreja é o corpo místico de Cristo. Quando Nosso Senhor interpelou São Paulo no caminho de Damasco, ele lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu li esse trecho ainda ontem, num livro maravilhoso sobre São Paulo. E foi o que Nosso Senhor falou, por que me persegues? Saulo perseguia a Igreja, porque ele nem tinha conhecido Nosso Senhor, né? Nosso Senhor lhe dizia que era a ele mesmo que Saulo perseguia. Quer dizer, quando Deus nos diz, por que você está perseguindo a igreja? Por que você está perseguindo os cristãos? Não, por que me persegues? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Se perseguir a igreja é perseguir a Jesus Cristo, e se hoje também a igreja é perseguida, hoje Cristo é perseguido. A paixão de Cristo se repete de algum modo também em nossos dias. Olha que coisa fantástica, que consideração, meu Deus do céu. Como se persegue a igreja? Pergunta que ele faz. Atentando contra os seus direitos ou trabalhando para dela afastar as almas. Olha só, não é perseguição de colocar na cadeia o camarada, de sei lá o quê, perseguir, atormentar, bater, não. É sempre que você tira da igreja o direito dela, os direitos que concernem a ela, né? Então, quando o governo aprova o aborto, ele está fazendo uma perseguição à igreja, né? Porque está tirando da igreja um direito que é a ela, né? Que é um direito sobre a vida, que é um direito de Deus, né? Então, quando alguém faz mal para o outro, leva para um mau caminho, etc., ele está perseguindo a igreja, porque ele está roubando uma alma que foi chamada para fazer parte do corpo místico de Cristo. Todo ato pelo qual se afasta da igreja uma alma é um ato de perseguição a Cristo. Toda alma é, na igreja, um membro vivo. Arrancar uma alma à igreja é arrancar um membro do corpo místico de Cristo. Arrancar uma alma à igreja é fazer a Nosso Senhor, em certo sentido, o mesmo que a nós nos fariam aqueles que nos arrancassem os olhos. Olha que imagem impressionante, quem arranca uma alma de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Se houvesse só uma alma, ele padeceria tudo aquilo que ele padeceu na paixão. Ora, quando eu roubo uma alma dele, eu estou roubando uma alma que foi redimida por ele, não é brincadeira, né? Bom, onde é que eu parei, meu Deus do céu? Se queremos, pois, condoer-nos com a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, meditemos sobre o que ele sofreu na mão dos judeus, mas não nos esqueçamos de tudo quanto ainda hoje se faz para ferir o divino coração. 1947, minha gente. Parece ontem, né? Parece que eu estou dando horário ao invés de data. E isso tanto mais quanto Nosso Senhor, durante a paixão, previu tudo quanto se passaria depois.
Previu, pois, todos os pecados de todos os tempos e também os pecados de nossos dias. Vocês lembram que nós comentamos aqui num vídeo que Nosso Senhor apareceu ao Padre Pio, inclusive é um vídeo que chama que Nosso Senhor apareceu chorando para o Padre Pio, né? Das ingratidões, dos pecados, das barbaridades que se cometia, e contou para o Padre Pio tudo o que aconteceria na igreja até o fim do mundo. Impressionante, porque Nosso Senhor sabia, e ele aqui está lembrando isso. Ele previu os nossos pecados, e por eles sofreu antecipadamente. Estivemos presentes no horto como os algozes, e como algozes seguimos passo a passo a paixão até o alto do Gólgota. Quer dizer, pelos nossos pecados, nós estamos do lado de lá. Nós não estávamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependamo-nos, pois, e choremos. A igreja sofredora, perseguida, vilipendiada, aí está a nossos olhos indiferentes ou cruéis. Quer dizer, a gente vê a igreja vilipendiada, sofrendo. A gente pode ser indiferente ou ser cruel. Participar desse vilipêndio, participar dessa perseguição. Por ação ou por omissão. Por ação ou por omissão. Ela está diante de nós como Cristo diante de Verônica, do véu da Verônica, né? Cristo. Então a Verônica vem e apresenta para ele aquele véu para que ele possa se enxugar e aliviar o rosto dele empapado de sangue pela coroa de espinhos e as outras flagelações, né? Condoamo-nos com os padecimentos dela, da igreja. Quer dizer, a igreja está diante de nós como diante da Verônica. Então, o que nós fazemos? Enxugamos o sangue da igreja ou a gente entra para a turma lá que vai acompanhando a paixão? Com o nosso carinho, consolemos a igreja de tudo quanto ela sofre. Podemos estar certos de que, com isso, estaremos dando ao próprio Cristo uma consolação idêntica à que lhe deu a Verônica. Olha que linda meditação para o dia de hoje, senhores e senhoras. Comecemos pela fé. Ele agora vai falar da incredulidade das pessoas, como isso também. Certas verdades referentes a Deus e a nosso destino eterno, podemos conhecê-las pela simples razão. Outras, conhecemos-las porque Deus nos ensinou. Ninguém pode praticar um ato de fé sem o auxílio sobrenatural da graça de Deus. Atenção, hein? Olha que interessante. Outra definição. Essa graça, Deus a dá a todas as criaturas em abundância torrencial. E em abundância torrencial, essas graças, ele as dá aos membros da Igreja Católica. Quer dizer, ele não dá para todas as criaturas de forma igual, não. De forma torrencial, ele dá para os católicos. Essa graça é a condição da salvação deles. Nenhum chegará à eterna bem-aventurança se rejeitar a fé. Está dito tudo. Pela fé, o Espírito Santo habita em nossos corações. Rejeitar a fé é rejeitar o Espírito Santo. É expulsar de sua alma a Jesus Cristo. Senhores, aquilo que os santos dizem, fora da igreja não há salvação, aqui está explicado dessa forma. Porque você rejeita a fé, você rejeita o Espírito Santo, você rejeita o nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode haver salvação para quem rejeita o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos agora em torno de nós quantos católicos rejeitam a fé. 1947. Vamos fazer a transposição para 2019. Vejamos em torno de nós quantos católicos rejeitam a fé. Foram batizados, mas no curso do tempo perderam a fé. Perderam-na por culpa própria, porque ninguém perde a fé sem culpa e culpa mortal. Olha só. Indiferentes ou hostis, pensam, sentem e vivem como pagãos. Pessoas que foram batizadas, receberam o sacramento do batismo, no entanto,
levam a vida como pagãos. Isso era em 1947. Deve ter melhorado, né, hoje em dia. São nossos parentes, nossos próximos, quiçá nossos amigos. Sua desgraça é imensa. Indelével está neles o sinal do batismo. A desgraça de uma pessoa nessas condições é imensa porque o batismo está marcado, é indelével. Ninguém tira o batismo dele, né? Então ele peca cada vez que ele vive de forma oposta ao que devia viver um batizado. Estão marcados para o céu e caminham para o inferno. Em sua alma redimida, a aspersão do sangue de Jesus está marcada. Ninguém a apagará. Ninguém consegue apagar o batismo. E é, de certo modo, o próprio sangue de Cristo que eles profanam quando nesta alma resgatada acolhem princípios, máximas, normas contrárias à doutrina católica, à doutrina da Igreja. O católico apóstata é aquele que se perverte, que converter-se é para vir para a religião católica. Quando sai da religião católica é uma perversão, se perverte. E é um apóstata, o católico apóstata, ele apostatou da Santa Igreja. Tem qualquer coisa de análogo ao sacerdote apóstata, que também pode abandonar a igreja. Arrasta consigo os restos de sua grandeza, profana-os, degrada-os e se degrada com eles, mas não o perde. Eu já falei isso outro dia. Um padre que recebe o sacramento da ordem, ele é padre até a morte. Ou, se quiser ser mais radical, ele é padre até o inferno. Ou seja, se ele rejeitar o sacramento, se ele não morrer em condições de ir para o céu. O católico... Bom, e nós? Aqui ele agora faz uma pergunta de meditação. E nós? Eu repito aqui para nós. Vamos pensar nisso? Importamos-nos com isso? Sofremos com isso? Rezamos para que essas almas se convertam? Fazemos penitência? Fazemos apostolado? Onde está a nossa caridade? Onde está a nossa altiva e enérgica defesa das verdades que eles negam ou injuriam? Que é os inimigos da igreja. Onde é que está a nossa valentia, a nossa dedicação, a nossa oração, a nossa penitência? Eu vou repetir aqui as perguntas. Importamos-nos com isso, ou seja, com essa situação tremenda dos católicos? Sofremos com isso? Rezamos por essas almas para que elas se convertam? Fazemos penitências? Fazemos apostolado? Onde está a nossa caridade? O Sagrado Coração sangra com isso. Sangra pela apostasia deles e por nossa indiferença. Então, pelos que apostatam, pelos que abandonam a fé e pela nossa indiferença. Você vê uma pessoa que abandona a fé e fala, foi embora, tal. É mais um, né? Hoje em dia está assim, é mais um. Indiferença duplamente censurável, porque é indiferença para com o nosso próximo e, sobretudo, indiferença para com Deus. Quantas almas no mundo inteiro vão perdendo a fé? 1947, gente. Pensemos no incalculável número de jornais ímpios, rádios, emissões ímpias, que diariamente se enche, que diariamente enche o orbe, quer dizer, o mundo inteiro, né? Bom, 1947. E agora? Televisão, internet, pornografia pela internet, pornografia na televisão, novelas infames, imorais, programas de entrevista onde se defende tudo contra a doutrina, que é a doutrina católica. Os filhos, nossas crianças, ficam todas elas expostas a esse anticatecismo, essa anti-informação. Eles estão sendo preparados para apostatarem do batismo. Eu já nem digo da Igreja Católica, porque é um pressuposto. O batismo, eles estão todos lá batizados e assistindo todas essas porcarias, né? Bom, pensemos nos inúmeros obreiros de Satanás que, nas cátedras,
nas escolas, faculdades, no recesso da família, nos lugares de reunião ou diversão, propagam ideias ímpias, obreiros de Satanás. De todo esse esforço, quem há de admitir que nada aconteça? Quer dizer, essa gente toda fazendo um esforço para acabar com a igreja, para acabar com a fé, para acabar com a religião. Quem é que pode achar que nada, que isso aqui não vai resultar em nada? É um boboca. Ah, não, mas Deus protege a igreja, tem o Espírito Santo. É verdade, Deus protege a igreja, tem o Espírito Santo, tem a promessa de que a igreja jamais morrerá, etc, etc. Mas achar que toda essa conjuração, toda essa montagem seja uma coisa que não vai produzir efeito, nós estamos vendo agora. Né? Esse artigo foi escrito em 1947. Olha como é que está. É uma barbaridade. Né? De todo esse esforço, os efeitos de tudo isso estão diante de nós. Diariamente, as instituições, os costumes, a arte se vai descristianizando, indício insofismável de que o próprio mundo se vai perdendo para Deus. Quer dizer, a arte, naquela época, tal, vai tudo se descristianizando. Hoje não, ela está satanizada diretamente. Em menos de um século, satanizada. Os costumes satanizados, as instituições satanizadas. Não haverá em tudo isso uma grande conjuração? Claro, é a pergunta que se põe. Tantos esforços harmônicos entre si, uniformes em seus métodos, em seus objetivos de destruição, em seu desenvolvimento, serão mera obra de coincidências? Quer dizer, tudo que acontece no mundo, de ruim, etc., vão acontecendo coincidentemente. Ele está levantando a lebre aqui, né? Quer dizer, não há um plano estabelecido no qual nós estamos inseridos como vítimas, ou às vezes até como omissos. Não pensamos nisso, nem percebemos isto. Dormimos na modorra de nossa vida de todo dia. Por que não somos mais vigilantes? A igreja sofre todos os tormentos, mas está só, longe. Bem longe dela, nós cochilamos. É a cena do horto que se repete, em que Nosso Senhor, enquanto agonizava, os apóstolos dormiam. Né? Nós hoje em dia dormimos, a igreja agoniza e nós dormimos. Né? O mundo se paganiza, o mundo se sataniza e nós dormimos. Alguém vai dizer, mas eu não durmo, eu trabalho. A pergunta é, você faz tudo que pode? Ou tudo que poderia? Né? Nós estamos estudando o Padre Pio nos nossos canais. O Padre Pio era o tempo todo se entregando, sofrendo. E quanto mais sofria, mais agradecia a Deus. Ele preferia sofrer do que receber uma graça de consolo. É isso aqui. É isso que nós estamos vendo aqui. Uma maravilha. É a cena do horto que se repete. A bem dizer, a igreja nunca teve tantos inimigos e, paradoxalmente, nunca teve tantos amigos, entre aspas, ele coloca aqui. E entre nós? Porque nós somos amigos, entre aspas, né, de alguma forma, porque quem não está almejando a santidade, está fazendo de tudo para ser santo, está faltando algo. E entre nós? Esta fé que tantos combatem, perseguem, atraiçoam, graças a Deus nós a possuímos. Quer dizer, os inimigos da igreja perseguem uma fé, atraiçoam, combatem, uma coisa que graças a Deus nós possuímos, que é a fé. Mas, ele vem a pergunta, que uso fazemos dela? Nós a amamos a nossa fé? Compreendemos que nossa maior ventura na vida consiste em sermos membros da Santa Igreja, que nossa maior glória é o título de cristão? E quão raros são os que poderiam, em sã consciência, responder afirmativamente: estamos dispostos a todos os sacrifícios para conservar a fé. Olha só, quão raros aqueles que podem responder sim
para essa pergunta. Estamos dispostos a todos os sacrifícios para para conservar a fé? O Padre Pio estava. E a gente está cansado de ver exemplos, né? Aliás, em 1947, quando foi escrito isso, o Padre Pio estava vivo, né? Ainda estava entre nós. Quem sabe se ele não inspirou essas palavras através do quê? Dos anjos, da graça, né? E eu nunca vi palavras mais felizes como essas do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é uma coisa assim, parece quase uma encíclica papal é impressionante. O nível em que ele trata a questão da fé e a questão da paixão de Cristo ligado com a paixão da igreja. Que a igreja, corpo místico de Cristo, está sofrendo uma paixão. Todos os dias, a conservação da fé exige de nós sacrifícios. Nós os fazemos? Será bem exato que para conservar a fé, evitamos tudo que pode colocá-la em risco? A gente evita os ambientes ruins, a gente evita os programas de televisão ruins, os filmes ruins, as conversas ruins, as companhias ruins. A gente evita tudo aquilo que pode colocar em risco a nossa fé? Não é um bom exame de consciência para uma Sexta-feira Santa? Evitamos as leituras que a podem ofender, evitamos as companhias nas quais ela está exposta a risco, procuramos os ambientes nos quais a fé floresce e cria raiz, ou, em troca de prazeres mundanos e passageiros, vivemos em ambientes em que a fé se estiola, se enfraquece e ameaça cair em ruínas. Todo homem, pelo próprio fato do instinto de sociabilidade, tende a aceitar as opiniões dos outros. Em geral, hoje em dia, as opiniões dominantes são anticristãs. Então aqui não tem instinto de sociabilidade, falando de uma barbaridade, blasfema contra Deus. Eu falo, tal, é verdade, vou aceitar o que ele diz. Não, você tem razão, você tem a sua ideia, você tem a sua verdade. Agora se fala assim, você tem a sua verdade. Eu respeito a sua opinião. Respeito coisa nenhuma, peraí, só a sua opinião. É contra nosso Senhor Jesus Cristo, é contra a igreja, é contra a doutrina católica, é uma opinião que blasfema, eu não aceito, não posso aceitar, não posso me omitir. Os nossos inimigos seguem a corrente. Né? Ele diz assim, em geral, hoje em dia as opiniões dominantes são anticristãs. Pensa-se contrariamente à igreja. Em matéria de filosofia, sociologia, quer dizer, pensa o contrário da igreja. Filosofia, sociologia, história, ciências positivas, arte, tudo enfim. Os nossos amigos seguem a corrente. Temos nós a coragem de divergir. Ele aqui já estava em 1947 falando do politicamente correto, né? Já estava prevendo. Não usava-se esse termo, mas aqui está uma descrição, né? Em relação à fé, pior de tudo. Temos nós a coragem de divergir, resguardamos nosso espírito de qualquer infiltração de ideias erradas, pensamos com a igreja em tudo e por tudo, ou contentamo-nos negligentemente em ir vivendo, aceitando tudo quanto o espírito do século nos impõe, e simplesmente porque ele nos impõe. A vida é assim, as pessoas são assim, as pessoas andam mal vestidas, andam imoralmente vestidas. Fazer o quê, né? As pessoas dizem erros, falam contra a igreja. Fazer o quê? É possível que não tenhamos enxotado Nosso Senhor de nossa alma, mas como tratamos esse divino hóspede, que Nosso Senhor está na nossa alma a partir do batismo, ele é nosso hóspede. Como é que nós tratamos esse divino hóspede? Não, mas eu não enxotei Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, mas como você trata? Quando um hóspede chega no hotel, você simplesmente faz o mínimo? Tá bom, a pessoa diz, tá, obrigado, tá aqui seu quarto, tá aqui sua chave, vai lá, então. Mas o hotel não faz isso, não. Ele quer agradar o cliente, oferece coisas, diz, olha, o café é tal hora, olha, tem aqui um refresco para o senhor que acaba de chegar, etc, etc. Ele quer tratar aquele hóspede. E nós, como é que nós tratamos o nosso divino hóspede?
É ele objeto de todas as atenções, o centro de nossa vida intelectual, moral e afetiva? É ele o rei da nossa alma, da nossa vida? Ou simplesmente há para ele um pequeno espaço onde se o tolera como um hóspede secundário, desinteressante, até um pouco importuno? Porque esse hóspede está a ser importuno, né? Porque ele nos cobra, ele nos defronta com a verdade, nos defronta com os nossos pecados, né? Quando o divino mestre gemeu, chorou, suou sangue durante a paixão, não o atormentavam apenas as dores físicas, nem sequer os sofrimentos ocasionados pelo ódio dos que no momento o perseguiam. O que o atormentava, ainda tudo quanto ele e a igreja fariam. Não, perdão, vou ler. O tormento do nosso Senhor Jesus Cristo era tudo quanto contra ele e a igreja faríamos nos séculos vindouros. Ele aqui não está falando fariam, não, faríamos. Todos nós estamos envolvidos, uns mais, outros menos. Até aqueles que não lutam, os que se omitem, os que não fazem nada. Ele chorou pelo ódio de todos os maus, de todos os hereges, de todos os luteros, mas chorou também porque via diante de si o cortejo interminável das almas tíbias, das almas moles, daquelas que o Senhor disse, porque não sois nem frio nem quente, te vomitarei da minha boca. As almas tíbias, né? Das almas indiferentes, que sem o perseguir, no entanto, não o amavam como deviam. Olha só que barbaridade, nosso Senhor não chorou, ele não chorou só pelos maus, não, ele chorou por aqueles que não o amavam como deviam. Ele suou e sofreu as dores da paixão por causa disso. É uma consideração que eu nunca ouvi na minha vida, e se alguém já ouviu considerações dessas, a não ser a própria, né, que me escreva aqui no comentário, né? Fala, não, eu tenho uma coisa mais impressionante. Claro que os santos escreveram coisas lindas, tem coisas impressionantes, mas essa consideração vista por esse lado, para mim é totalmente nova, e eu achei muito apropriada para ser o nosso vídeo da Sexta-feira Santa. Eis a grande pergunta a que, com a graça de Deus, devemos dar respostas nos dias de recolhimento, de piedade e de expiação em que devemos viver hoje. Então essa é a pergunta. Quer dizer, Jesus chorou só pelos maus ou ele está chorando também por mim, pelos meus pecados, pela minha tibieza, né? A Santa Igreja está sendo perseguida. Por que ela é perseguida? Porque tem um padre que é ruim, tem um bispo que é ruim? Não. Ela está sendo perseguida por uma conjuração no mundo inteiro em que rouba almas da igreja, rouba almas do nosso Senhor Jesus Cristo, almas que foram resgatadas por Ele, almas que têm a marca do batismo e que são roubadas dele para servirem a Satanás. Os senhores acham que e aqui termina o artigo, os senhores acham que o Padre Pio diria coisas diferentes, que o Padre Pio faria algum reparo a esse texto? Eu acho que não. Ele poderia acrescentar, mas reparar, não. Vocês não acham que ele é super atual? Vocês acreditam que ele foi escrito em 1947? Era o que eu queria compartilhar hoje com todos os filhos e devotos do Padre Pio, nessa sexta-feira de paixão, em que nós devemos ter um dia de recolhimento, de oração, devoção, meditação. Que esse artigo nos sirva de considerações e meditações, e que nós tomemos uma resolução de fazer algo pela igreja, de desejar a santidade, custe ela o que custar, de trazer para a igreja de volta aqueles que eles roubaram da igreja e que têm em si a marca do batismo. Que o Padre Pio, o Santo Padre Pio, nos ajude a isso. Ele que era o exemplo de tudo que nós vemos.
e que Ele nos abençoe. Até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e